Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast legal aqui. Aliás, vários podcasts que a gente está fazendo, várias entrevistas legais. Muita variedade, né, de assuntos e tudo, né, Gustavo? Exatamente. Pô, a última vez aí veio o Rodrigo Cárceres, um dos Nossa, maiores muito legal, imitadores cara. do país, cara. Que Nossa, honra. Um beijo no seu coração. Deu Obrigado, um viu? show, cara. Deu um show cara, aqui. as imitações. E hoje a gente vai fazer um programa também com um assunto também diferente, tudo. Mas antes da gente começar, eu queria dedicar esse programa a um amigo nosso, o Pedro. Pedro? Posso falar o nome dele? Fala, Pedro. Então, eu queria... o nome dele é Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim, também conhecido como D. Pedro I, né? Que graças a ele, hoje o programa é gravado, a gente está gravando hoje no dia 7 de setembro, no feriado, e quero agradecer ele por ter tornado o Brasil um país independente, né? Que era uma colônia de Portugal, um país da Europa e tal, e hoje nós somos independentes. E, se Deus quiser, vamos pedir para continuar sermos independentes, né? Exatamente. E livres, né? Livres. E livres, por isso que eu estou brasileiro hoje. Hoje é dia 7 de setembro, a entrevista vai depois, mas a gente grava antes. O Alexandre Moraes deixou? Alexandre Moraes deixou. Tá bom, se ele deixou, tá ótimo. E hoje a gente não vai falar sobre história, a gente vai falar sobre... Finanças, cara. As empresas se enrolam e não sabem por quê. Aí, às vezes, você percebe assim, nossa, essa empresa aí tava na merda. Tava pronta para pedir arrego. E, de repente, a empresa se levanta. Que nem a gente que faliu a nossa. Exatamente. Nossa, mas não é uma empresa que a gente tinha... Era uma loja, não é o quiz. E aí, se a gente tivesse conhecido essa moça, talvez o negócio teria sido diferente. Então, descreva ela. Então, vou falar sobre ela. Natural de Piedade, graduada em Administração de Negócios pela Faculdade de Sorocaba, MBA de Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Ela é especialista em planejamento estratégico e planejamento orçamentário. Nossa! Com mais de 15 anos de experiência, mas há 4 anos ela montou sua própria empresa com um nome bem sugestivo, Otimizando Negócios. E hoje ela trabalha com consultoria, mas de pequenas empresas, tal, que é para ajudar a galera mesmo, né? Estamos aqui com Luciana Rodrigues. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos bater um papo diferente hoje sobre finanças, sobre negócios. Né? Porque assim, né, Luciana, se você pensar, 54% dos brasileiros montaram a sua empresa ou tentaram ou se aventuram dessa forma, né? Exato. E sofreram muito com a pandemia. E alguns já é por má administração, outros em função da pandemia. Você começou há 4 anos a tua empresa. Sim, peguei antes da pandemia. Antes da pandemia. E a hora que chegou a pandemia, como é que foi esse negócio aí? A pandemia foi um divisor de águas para muitas empresas, né? Aquelas que estavam minimamente preparadas e estruturadas conseguiram aí, de alguma maneira sobreviver. As que não estavam, as que não tinham reservas, as que não tinham estrutura. Eu gosto de falar muito da questão de conhecimento, né? Porque muitas vezes o que impacta na vida do empreendedor, o que impacta nas empresas é a falta do conhecimento, o desconhecimento de algumas poucas questões ali que podem, né, virar o jogo. Então, essas que tinham esse nível um pouco mais acima e um degrau acima de conhecimento conseguiram, de alguma maneira, alavancar. As demais, infelizmente, aí acabaram fechando, né? Pro meu caso, foi, assim, muito bom, porque em momentos, né, como diz, quando uns choram, os outros vendem lenço. Verdade. Aí aconteceu realmente de muitas pessoas precisarem e foi onde eu realmente me encontrei em muitos aspectos aí de pandemia. Eu acho que é muito o nosso caso. A gente resolveu montar uma empresa que era uma loja de calça jeans e tal. A gente tinha toda a parte de marketing, de tudo que a gente manja, mas a parte financeira realmente a gente ficou... Mesmo, né? De uma loja, gestão com produto. É assim, você imagina 2 caras que trabalham há 30 anos na televisão. Então, eles conhecem televisão, que era o nosso caso. E, de repente, você entra numa seara, num segmento do qual você não tem conhecimento algum.
você dá o banho no marketing que a gente conhecia, mas na questão do produto. E eu te pergunto o seguinte, você pega assim, empresas já formatadas ou você começa do zero também com elas? As duas coisas, né? Duas. Tem aquelas pessoas... O empreendedorismo você empreende por oportunidade ou por necessidade. Normalmente quem está na oportunidade busca uma orientação para começar. Então tem toda essa parte de estruturação, de plano de negócios. Eu gosto de trabalhar com parcerias, porque a estruturação ela não é só um pilar financeiro, né? Ela envolve desenvolvimento humano, parte de vendas, de marketing. Então eu faço a minha parte, mas eu busco parcerias para completar esse desenvolvimento estrutural. Porém, dentro hoje de empresas que já estão caminhando, é muito comum ter que voltar um degrauzinho aí, descer uns degrauzinhos para a gente conseguir reestruturar, porque não é pessoas que abrem de hoje para amanhã que falem, né? Pessoas que estão aí há muito tempo no mercado também acontece de falir, de ter que fechar as portas porque não se adaptam, não se reestruturam, não se organizam. E dentro de grandes empresas que eu já prestei consultoria e presto consultoria, falta isso. E não se moderniza, né, também, não se né? moderniza. Que é muito importante. A pessoa está sempre, né? Até as leis vão mudando, você tem que estar sempre atualizado, exato. Agora, vamos falar de um negócio que vai tocar, agora vai tocar no você aí que está em casa aí, que tem uma empresa familiar. Tem gente, vamos lá, tem gente que nasceu para ser sucessor mesmo. O pai prepara para que ele seja sucessor. E tem gente que nasceu e é criado para ser herdeiro. Sim. E herdeiro gasta tudo, torra tudo e não sabe aquilo ali. Quando você pega uma empresa e descobre que é o filho que está desviando, que é a mulher que está desviando, que os caras estão metendo a mão no caixa, como é que você faz? Porque ali não tem a ver com gestão só. Aí como é que você faz para... Aí a gente entra em cultura, né? Porque quando você tem uma empresa organizada, com processos definidos, com uma cultura já implantada, é muito difícil de acontecer. Lógico, pode acontecer em qualquer lugar, né? Mas é muito difícil, porque você tem processos a seguir. Agora, quando você pega uma empresa que não tem essa base estrutural, propósito, missão, visão, onde não tem hierarquia, né? Todo mundo faz o que quer, é muito difícil. Eu já me deparei com situações assim, de donos de empresa, em que a gente entra com o trabalho consultivo e vai apontando quais são os problemas, onde estão os erros, e a pessoa não aceita. Então. Aí você tem duas opções, você segue da maneira como ela quer e entrega minimamente o resultado, ou você abandona o barco dependendo da situação, porque não tem como mesmo. Eu já abandonei por questões de princípios, né, de entendimento de negócio. Mas é uma situação muito difícil, porque você precisa provar, né, tem que ter validação, auditorias. No meio da estruturação, quando você vai colocando, tudo isso vai se encaixando. Por isso que é bacana você, por mais que você já tenha uma empresa estruturada, uma empresa legal, você sempre tem uma visão externa, porque essa visão externa sempre consegue identificar uma necessidade, alguma particularidadezinha ali. Então, é saber mexer. Mas é mexer com que você tira a emoção também, né? Tira a emoção do negócio, né? Isso, mas ali é quase impossível, porque assim, você vê um pai que acredita, pôs o financeiro na mão de uma filha, e aí o outro irmão vai lá e fala, sou herdeiro que nem você, eu quero pegar minha parte aqui no Prolab, eu quero pegar mais, porque eu estou indo viajar para os Estados Unidos aqui. Sabe esses negócios? Mas e aí é muito complicado por não ter metodologia, aí vem uma profissional que nem você e já começa a determinar regras. Dói neles, dói em todo mundo. Dói em todo mundo. Mas a parte de organização financeira já dói, porque a empresa está vinculada a uma pessoa sempre, né? Sim. Então, quando a gente começa a trabalhar diretamente dentro da empresa, no caixa, em orçamento, em limitar, né, gastos, em definir Prolabore, começa a doer nas pessoas que estão ali, né, envolvidas com ela. Aí entra o processo mais pessoal mesmo, de ter que trabalhar, além da empresa, a pessoa. E mexe com mindset mesmo da pessoa também, sim, psicológico e tudo mais. É um processo, assim, delicado de se fazer. Independente de você falar assim, não, cuide do meu CNPJ ou cuide do meu CPF, as duas coisas sempre vão se misturar, de uma certa forma. Entendi. Ô, Luciano, mas você mexe também, por exemplo,
no preço do produto, por exemplo? Isso aqui está muito alto, vamos baixar um pouquinho, ou então está muito baixo, vamos aumentar para poder dar uma lucratividade melhor? É uma visão geral. Não é somente o preço que impacta na lucratividade. Porém, a precificação hoje ela é uma dor assim de 90% dos empresários. 90% das empresas têm problema de precificação. Ou não sabe precificar, ou está com o preço errado. E é lógico que o preço impacta diretamente nas margens e na lucratividade final. Hoje, do montante de empresas que abrem, né, que iniciam as atividades aqui no nosso país, mais da metade encerra. Né? Ao longo aí de 5 anos, um degrauzinho de 5 anos, elas encerram. Não existe nenhum dado comprovado, né, em relação à precificação, mas a maioria delas alegam a falta de planejamento e de lucratividade. Então, ali, o problema está nas finanças. Então, quando a gente entra na questão de precificação, analisa-se um todo, desde saídas, do que entra, do que sai, para depois a gente chegar realmente na formatação do preço e validar se precisa ser reajustado. Então vamos falar de um micronegócio, um negócio pequenininho, assim, que vai tocar no coração dos brasileiros aí. Aí você, sei lá, você resolve fazer brigadeiro, tá bom? Vai fazer docinho, tá? Perfeito. Aí você já tem ali no trabalho, ali no outro trabalho que você tem ali um pessoal que compra o docinho na hora do almoço. Vamos visualizar uma situação real, que deve acontecer muito. Muito. Aí ela falou assim, eu vou comprar o leite condensado, leite moça, ou Itambé, ou... Aí tá ganhando? Tá ganhando? Tô ganhando por fora. Aí você tem que fazer isso, certo? Tá. Aí você faz o chocolate, o cacau, não sei o quê. Como é que ela vai fazer aquela conta para falar assim, eu tô fazendo, sei lá, 100 brigadeiros lá e eu vou ganhar dinheiro? Como é que é feita essa conta? Lembra que a gente estava falando de conhecimento, né? Que o conhecimento é o que estrutura tudo. Conhecimento do seu produto, do que você realmente vai vender, né? Eu preciso conhecer para poder, né, vender de fato, saber aquilo que eu estou fazendo, né, e ofertando, e também para saber quanto está me custando. Então, para qualquer negócio, seja pequenininho, seja grandão, seja produto, seja serviço, ficha técnica, sempre. O detalhamento de todos os custos, do que vai realmente, cada itemzinho, para daí eu conseguir ter a visão daquilo que eu vou gastar, sem esquecer de colocar o meu tempo de trabalho, que um dos grandes erros, das dores que a gente tem... A pessoa vai colocando tudo e esquece de colocar. Esquece de colocar, né? Quanto vai? Eu gastei aqui, fica R$10 para eu fazer. Vai lá e faz a continha da multiplicação. Vou fazer vezes 2. Aí esquece, né? Que tem o tempo de trabalho. Muitas vezes o tempo que se dedica ali não é suficiente. O que sobrou não é suficiente para pagar, para fechar as contas pessoais ou para fechar a conta da empresa como um todo. Então, a ficha técnica é o grande segredo de qualquer empreendedor, desde o pequenininho até o gigante. Tem que ter. Tem que ter uma ficha técnica. Com base nisso, você vai olhar e você vai entender. Bom, se eu estou gastando R$10 para fazer e o mercado ali, meus concorrentes estão vendendo em média em 15, eu sei que eu vou ter que acrescentar 5. Isso comporta? Bom, para mim comporta. Então, ok, para mim não comporta, ou eu vou reduzir o meu custo, ou eu vou ter que vender em outro lugar. Em um lugar que pague 20, por exemplo, para que eu possa ter equilíbrio entre o que eu gasto e o que eu quero ganhar. Entendi. É um mix de análises, é um mix com matemática, com estratégia, com necessidades internas e externas de mercado. Por isso que a pessoa muitas vezes corre para o Sebrae. Vai pro Sebrae, sim. Só que o que acontece, né? Eu adoro o Sebrae, já fiz cursos do Sebrae, tenho muitos clientes que já fizeram, só que é muito teórico, né? Então, assim, fica muito na teoria e daí vem pra prática, bate cabeça de novo. Porque daí acontece uma situação. Bate a cabeça. Aí é a hora que a gente entra, porque a vivência, né, entre todos os segmentos é que vai dando esses feelings, essa diferença na hora de analisar. Não é só isso, né? Tem uma coisa é genérico, outra coisa é você brifar o cliente. O que você tem? Que nem, por exemplo, quando a gente vai criar comercial, o que você faz? Deixa eu estudar a tua área. Exato. Quem são os seus concorrentes? Microambiente, macroambiente. Como é que está o país hoje? Como é que está o mundo? Qual o alvo? Quanto custa? Como é que é? Quem que é o teu target? Classes A, B, C. Então, quer dizer, aí você entra nos detalhes que você está falando. Exato. Diferenciais, né? Nós estávamos falando de cases. Eu peguei... há 2 anos atrás, na pandemia, quando começou a pandemia, uma empresa aqui da cidade que tinha produtos totalmente diferenciados, né? De que área, fala?
Alimentos. Alimentos. Tá. E nós fomos fazer a ficha técnica, porque não tinha ficha técnica de produto, né? Por exemplo, a coxinha. Era totalmente diferenciado o produto. Vendia lá na época por R$8, que era o que estava ali dentro do mercado, que a concorrência cobrava. Só que a hora que a gente foi fazer a ficha técnica, custava 12. Ou seja, para cada cliente que consumia uma coxinha dela, ela tirava R$4 do bolso e falava, toma a coxinha, mais R$4, né? Que maravilhoso! Olha a necessidade, né? Tira que a Real se fudia. A Real padaria famosa, que não é a Real. Não é. Eu imagino que eles tenham ficha técnica. Sim. Acredito, sim. Mas isso daí é muito comum mesmo, né? Não é só em um produto, não é só nisso. Já peguei também indústrias, né? Que no processo produtivo ali, na hora que entrega de fármacos, para você ter uma ideia, a hora que vai entregar o produto, por conta de processos e reprocessos que não contabiliza num preço, né? Na precificação ali, também entregava para o cliente e estava dando dinheiro junto, porque produtos que não tinham lucratividade, pelo contrário, né? Comia o lucro do outro. Então, assim, para quem está começando, pontinha do lápis ali, ó. Tudo que vai gastar, tudo que realmente precisa ter. Não pode esquecer de embalagem, não pode esquecer de combustível, né? Porque às vezes empata, fica naquilo, nossa, mas eu vendi, onde foi o dinheiro? Colocou 50 lá para ir buscar comprar o negócio, né, no supermercado e esqueceu de contabilizar que tinha que colocar o combustível também nos gastos dele. Eu ia perguntar isso, se até combustível a gente contabiliza. Contabiliza-se tudo. Frete, combustível, embalagens, quando você já está, né, classificado, enquadrado e tem impostos, tem que considerar impostos, energia. É claro que assim, algumas coisas a gente considera como despesa fixa, porque independente de estar vendendo ou não, elas acontecem. E tudo aquilo que estiver envolvido com o produto são as variáveis, é o custo. Então tem que classificar certinho, ter o conhecimento do que é o que, para saber o que eu considero na hora de custear o meu produto para eu poder aplicar qualquer tipo de precificação em cima. Essa moça é importante, viu? A âncora, foi âncora da TV Tem aqui da Globo, Ivana Bach, uma grande jornalista. Inclusive, está convidada, viu, Ivana? Para você vir aqui. Ela mandou uma pergunta para você. Vamos ver. Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra participar deste programa com a presença da minha querida amiga Luciana Rodrigues, um exemplo de gestora, de administradora e de mentora e que faz parte de um projeto tão incrível do qual eu integro e que eu coordeno, que é o Ela Realiza. A minha pergunta é uma pergunta que bate, é uma dor presente na maioria das empresárias. Luciana, você acredita que encontrar o valor certo, o preço certo do nosso produto, o serviço, a chamada precificação, é uma das maiores dificuldades das empreendedoras? Grande beijo para todos vocês. Ivana, obrigada pela sua participação. Realmente, a precificação, né, como nós estávamos falando aqui, é sim uma das principais dores. E quando a gente fala ainda de empreendedorismo feminino, que é a causa, né, mesmo que é a bandeira que nós levantamos aí em alguns projetos, existem crenças, né, que nos prendem a isso, de como colocar o meu valor, como fazer o preço correto. Então, a gente tem matemática, tem psicológico, tem estratégia, tem uma série de coisas, mas é possível sim encontrar o preço lucrativo. Eu não digo nem que seja o preço certo, mas aquele preço que gera minimamente o lucro, que é com tudo isso que nós acabamos de falar, né? Uma ficha técnica estruturada, eu entender qual é a minha necessidade financeira, ou seja, quanto que eu tenho de gastos ali, olhar para todas as minhas saídas e entender quanto eu preciso ganhar. Né? Afinal, é a única forma de você saber se o seu preço está correto ou não, qual é o preço que você tem que cobrar, é olhando para o que você precisa que seja injetado dentro da empresa. Mas, Luciana, você é muito chamada quando a empresa já está no buraco? 90% dos casos. Isso é um erro, né, cara? Quando está saudável, que aí você tem que pensar em longevidade, Tem algumas pessoas que chegam assim, não, Luciana, porque eu tô com um projeto de crescimento e eu queria... Aí você fica, uma empresa que tá crescendo, né? Tá saudável. Tá saudável. Aí você vai na primeira reunião, eu fiquei com vergonha de falar pra você no início, mas é que assim, eu tô com um probleminha no meu cheque especial, aí você vai ver, tá um arrombo, Ou seja, né? Ela já tá pagando juros.
Mas, assim, existem casos de pessoas que realmente têm, né, projetos e tudo mais que pagam para que você realmente alavanque o negócio. E isso é muito bacana. Não deixar esperar chegar no vermelho, negativar. 90% das pessoas que procuram aí uma consultoria, elas já estão no limite, já estão com empréstimos, financiamentos, capital já comprometido. É uma situação mais crítica de se tratar. Então, o processo é mais demorado. Na vida pessoal, as pessoas também são assim, né? A gente deixa muito tempo, as pessoas não se organizam e acaba aí, né, esperando a bola de neve estar enorme para depois buscar algum tipo de ajuda, algum tipo de organização. Você falou de empreendedorismo feminino. Qual é a porcentagem assim, de pessoas que te procuram? O quanto aumentou o empreendedorismo feminino? Cresceu bastante nos últimos anos, né? Pandemia principalmente. Hoje nós temos aí mais de 50 milhões de mulheres empreendendo, né? Então, assim, é bastante coisa. É difícil te dizer do percentual que eu atendo, quantos por cento, porque na verdade sempre tem uma mulher ali. A mulher, hoje ela está à frente de 75% dos negócios, sendo dona ou não. Mas todas as empresas que eu trabalho tem junto uma empreendedora ali à frente de algum departamento, seja do financeiro, seja do comercial. A mulher é mais organizada que o homem, né? Às vezes não. Era pra ser, né? Tem que ser. Feminista agora. Não, eu não posso ser Elas injusta. gostam de sair. Eu não posso ser injusta, porque eu tenho clientes aí, homens que têm uma organização, assim, extrema, e tenho mulheres aí que eu preciso ficar, né? Então, assim, para muitos aspectos, as mulheres têm aí um feeling, né? Um pouco mais acentuado. É isso que eu te falar, por exemplo, eu sempre gostei de trabalhar com mulheres também, porque eu acho que a mulher, ela tem, além de todos os predicados, ela tem esse sentido. Parece que ela tem uma sensibilidade pro negócio. Isso. Que Eu posso dizer que somos mais detalhistas, né? Sim. Então, assim, esse nível de detalhamento faz com que muitas coisas aí ganham maior amplitude, né? Organização e tudo mais. Mas quando também dá de não ter organização, é 880. Mas durante agora a pandemia, né, cresceu muito o número de pessoas que foram para trabalhar com negócio próprio e tudo. Cresceu muito. A questão do mercado mesmo, da necessidade daí, né? E o empreendedorismo feminino, voltando um pouquinho, ele tem crescido muito exatamente por conta disso. Porque as mulheres se veem com a necessidade de continuar trabalhando, continuar gerando renda, porque hoje da maioria das mulheres que empreendem, o negócio delas é a principal fonte de renda, né? Então, porque precisam sustentar famílias, e essa necessidade de mercado se movimentando e perde emprego e tudo mais gerou um boom muito grande junto do maternar, né? Do maternar ali, a mulher tem filho, em vez de voltar, ela deseja ter o seu próprio negócio para estar mais constante ali com a criança. Porque assim, o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Pode ver que teve empresas que elas desarticularam, falaram, agora você vai trabalhar segunda, quarta e sexta no escritório. Nos outros dias você vai trabalhar na sua casa, porque eles começaram a ver que funciona assim mesmo. Isso aconteceu de fato ou agora, que graças a Deus a pandemia deu uma sossegada aí, agora tá voltando tudo ao normal e os caras vão voltar para trabalhar ou não? Muitas empresas estão dando passinhos para trás, né? Até meu marido mesmo estava conversando essa semana, contando sobre algumas grandes empresas de players, né? Do segmento dele, que já deram para trás nessa relação de home office. Mas é muito por conta do comodismo das pessoas. Sim. Porque se você faz ali o serviço, né, bacana, cumpre suas metas, se você trabalha por atingimento de metas, você melhor. Em casa, você tem que cumprir o horário de trabalho. Sim. Ou pelo menos a meta do dia, né? Mas ainda vai ficar bastante desse modelo novo. As pessoas tendem a escolher muito mais por qualidade de vida, né, do que por salários e tudo mais, e está sendo muito mais exigido agora. Quando você vai... Eu entrevistei, nessa última semana, em torno de 10 pessoas para uma vaga em um financeiro dentro de uma empresa. A pergunta é, qual que é o horário de trabalho? Tem home office? Tem flexibilidade? Tem jornada flexível? Porque estão trocando salários por qualidade de vida mesmo. Daí, em alguns casos, já até ouvi, dentro desses currículos que eu selecionei,
A questão de, eu decidi que eu vou abrir meu próprio negócio. Não é o momento de voltar para o mercado, eu vou empreender agora, eu vou continuar trabalhando de casa. Fazem a escolha, né, de empreender. Só que daí tem toda a questão também de não se capacitar para isso. Começa do jeito que dá, fazendo o que sabe fazer, não busca conhecimentos alternativos, conhecimentos específicos, minimamente entender como que funciona o negócio. Eu costumo dizer assim, né, eu tenho uma frase clássica para os meus clientes, para os meus alunos, para as minhas mentoradas, que é assim, você não precisa saber executar tudo dentro de um negócio, no empreendimento que você vai abrir. Mas você precisa saber tudo que deve ser executado. Sim. Né? Eu não preciso saber executar marketing, saber precificação, saber fazer financeiro, mas eu preciso saber que tem que ser feito. Né? E o que precisa ser feito? Porque daí eu sei delegar, eu sei, né, terceirizar o meu serviço e principalmente eu sei cobrar. Eu sei olhar, analisar e cobrar o que precisa ser feito de melhor. As pessoas estão assim muito superficiais em algumas coisas, não têm entrado tanto nessa questão de capacitação. E isso tem impactado bastante. Eu vejo muito assim, patrão fala assim, você fez errado. Mas qual é o certo? Ele tem que ensinar o certo. Ele tem que saber o certo para poder ensinar o certo, porque se você falar que tá errado, beleza, e o cara vai continuar errando. Por quê, né? Gabriela, tô fazendo errado porque alguém me ensinou, não vou mudar, nunca mudarei. Exatamente. Tem que sair disso. Você sabe que eu tenho um amigo que é carioca, que nem eu, mudou para Sorocaba, aí ele estava tentando emprego, não conseguiu emprego aqui e arranjou emprego no Rio. Só que ele tem a mulher dele aqui agora, então ele quinta-feira à noite ele vem para Sorocaba. Ou seja, sexta-feira a empresa sabe que ele tá home office. Entendeu? E tá dando certo pra caramba isso. Sério? Vem todo final de semana. Não é mais fácil arrastar a Eunite pra lá? Eu sei que é o cara. Arrasta a Eunite pra Eunite, vai lá, pô. Gostoso Rio de Janeiro, cara. Pois é. Um abraço pro Fábio lá. Você não quis falar o nome. Viu? Exatamente. Agora é o seguinte, você tá falando de RH, você entrevista as pessoas para uma vaga, seja financeira e tal. Vamos pro lado financeiro que você está falando. Quais são os predicados? Quais são os adjetivos? O que a pessoa precisa ter? Como é que ela se sai bem numa entrevista de emprego? Só que você vai falar isso depois do intervalo. Quer 10 motivos para você sair de casa hoje? Pizzaria Ramal 10. Vale a pena repetir. Venha e traga sua família. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, foi rapidinho. Olha, a gente voltou. Estamos com um papo interessantíssimo. Se você quer abrir seu negócio, se você está com sua empresa aí, preste atenção, porque vale muito a pena. Gustavo, antes da gente ir para o intervalo, você tinha feito uma pergunta. Sim, exatamente.
você estava falando que você estava recrutando para uma vaga no financeiro. Tá? E aí você entrevistou 10 pessoas, 10 candidatas, no caso, candidatos. Queria saber o seguinte, para a pessoa sair bem numa entrevista de emprego, e tem gente que transpira, passa mal, mas o que ela precisa ter, o que ela precisa fazer, quais são os erros clássicos? Conta aí. Começa o erro clássico você mentindo no currículo, né? Sim. Eu costumo dizer que assim, quando você domina aquilo que você, né, propôs ali realmente a fazer, a falar, é muito difícil você tremer, gaguejar, porque você tem, né, certeza daquilo que você realmente vai apresentar, vai argumentar. Segurança, né? Segurança. Então, assim, no currículo, já começa colocando realmente aquilo que você sabe. Porque isso já dá aquele nível de sustentação para uma boa conversa, para um bom diálogo. Postura. Nós temos muita dificuldade hoje com jovens, principalmente na questão de postura, né, de comportamento, de atenção, de olhar. Nas minhas entrevistas, né, quando eu era entrevistada, eu não abria a mão de sempre também argumentar, né, de questionar o lado da empresa, de me mostrar interessada. Não basta só o que a empresa espera de mim, o que eu posso esperar de você. Exato. É bom isso aí, hein? E você sabe que nos 3 últimos empregos que eu tive, assim, eu não trabalhei, né, não tive muitos empregos, fiquei bastante tempo entre as empresas que eu passei, mas os meus 3 últimos líderes, eles chegaram e me falaram isso, ó, o que me ganhou na entrevista foi você chegar pra mim e falar assim, mas e aí, o que você tem para me oferecer? O que eu posso esperar da empresa? Eu não estou tão disponível assim, eu quero saber se é bom onde eu vou trabalhar. Isso mostra o comprometimento que você vai ter a longo prazo, né? Se você tem algo para me oferecer de longo prazo, eu quero estar com você. O que eu posso esperar? Eu vou crescer? Eu vou aprender? Né? Você vai me dar oportunidades aí dentro para eu desenvolver aquilo que eu tenho? Vai ter uma carreira dentro da empresa. Vou ter uma carreira, isso mostra né? personalidade. Isso mostra interesse, comprometimento, as expectativas da pessoa. Então, para mim, hoje, para uma pessoa se dar bem comigo numa entrevista, eu considero tudo isso. O interesse dela, a postura, ela realmente dominar daquilo, tudo que ela apresentou e se propôs a fazer. Vai colocar inglês avançado, o cabaço. Não coloca. Para com isso, você não sabe falar o inglês, você não sabe nem falar o português, você vai colocar o inglês. Não coloque Excel também avançado, pelo amor de Deus. Existe isso. Excel, o pessoal coloca Excel, daí você coloca uma planilha, a pessoa não consegue fazer, esquece, aí matou. Você sabe que comigo já aconteceu o inverso, né? Eu levar meu currículo, aí o cara olhar assim, eu não posso te contratar. Eu falei assim, mas por quê? Eu preciso do emprego, eu preciso trabalhar. Não, você tem muitos requisitos, você já fez tanta coisa na área de televisão, de tudo, que eu não tenho cacife para te contratar. Eu falei assim, mas eu não estou pedindo um salário, eu quero o salário que você está oferecendo. Mas já aconteceu. E a pessoa não quer me contratar porque ela fica com medo, entendeu? Já aconteceu. Aí eu tenho que ficar tirando coisas do meu currículo para poder apresentar. Isso é loucura, isso. Né? Mas é porque daí as empresas ela têm medo de colocar uma pessoa, um profissional, né, com um nível muito alto dentro de um cargo que de repente não está preparado para comportar isso. Ou a primeira coisa que vem na cabeça, né, eu vou dar vaga para ele, daqui a pouco na primeira oportunidade ele vaza. Ele vai embora, ele vai embora, né? Exatamente. Então, tem tudo isso. Nós que temos essa posição de gestão, né? Eu sou gestora em algumas empresas também. Então, tem que ter esse cuidado na hora de avaliar. Né? Mas a parte técnica acaba sempre pesando do conhecimento, né? Conhecer o básico. Você não precisa conhecer tudo, mas conhecer o básico do que precisa executar ali, total diferencial. Você faz perguntinha, tipo... eu vou te falar uma sacanagem, por exemplo, de televisão, que é o que a gente conhece. A gente chegava, por exemplo, pro estagiário que estava... Não, mas eu já conheço de televisão. Quando o cara falou, então faz favor, vai no almoxerifado lá, traz o Color Bar. Color Bar não existe, é a barra de cores. Traz o Color Bar lá e volta pra cá e entrega pra gente. E o cara ia, na mão. O cara ia, velho. Aí você fala, pronto, já não sabe nada do que ele tá fazendo. Ele nem sabe por que ele tá aqui. Ele tá estagiando sem conhecimento nenhum. Principalmente quando o cara falava que sabia muito. Né? Então, você faz essas pegadinhas, essa sacanagem também? Precisa. Você faz uma pergunta técnica assim, vamos ver até onde vai. Precisa fazer. A gente inverte, ou fala alguma coisinha errado, né? A pessoa começa a falar, porque eu mexo com a entrada e a saída. Verdade, você monta um bom DRE.
Aí a pessoa já fica, não era eu que fazia essa parte, né? Coisa simples, tem gente que não. A pessoa fala pro cara, se você me entrevistar qualquer dia, eu vou falar claro. Opa. Um demonstrativo, né? Uma pessoa que já tem um nível mais avançado, que cuida, já faz um demonstrativo de resultados do exercício, né? Que exige uma série ali de enquadramentos das categorias de entradas e saídas. Então, ali você pega a pessoa, se realmente ela entende ou não, né? Meu filho, essa semana, falou que ele tá fazendo umas entrevistas de emprego. Ele falou que, pai, eu fiz uma entrevista ontem que era uma prova de vestibular, o negócio, quantas páginas e tal, com matemática, não sei o quê. Eu tive que ficar respondendo, pô. Existe assim ainda coisa tão rebuscada desse jeito? Existem. Algumas empresas, elas fazem uma eliminação com base no teórico mesmo ainda, né? Eu acho errado. Eu acho que a expertise e a vivência, ela vale muito mais do que qualquer teoria que você venha, né, eu concordo trazer. Plenamente. A gente perde bons profissionais por conta disso, porque às vezes você tem gente que é formado, pós-graduado, mas não tem o mesmo embasamento que outras pessoas que vivem, né, já vivenciaram no mercado aí há muito mais tempo. Mas sei que tem. Luciana, uma coisa que eu gosto de fazer, eu fazia isso no quiz, eu faço aqui no podcast, que é assim, o mais simples, Deus é simples. Então vamos pro jeito mais simples de se fazer. Eu quero montar uma empresa. Aí eu tenho que procurar o quê? Um contador? Quanto tempo leva? Como é que eu passo a passo? Alguém falou assim, tive uma puta ideia, quero fazer uma empresa. Aí ele começa a esbarrar na burocracia, ele não sabe se procura um advogado para fazer o contrato social, ele não sabe se procura um contador. Como começa? Passo a passo. Você primeiro vai entender aquilo que você quer ofertar, né? O que o mercado realmente está buscando, se condiz. Aí a sua estrutura, qual que é o tamanho do negócio que você quer? Se você quer abrir, né, uma microempresa, ser um microempreendedor individual, hoje você tem órgãos que já facilitam, né? É custo zero para você abrir hoje um CNPJ a partir de um MEI. A Casa do Empreendedor, mesmo aqui em Sorocaba nós temos, né? A Casa do Empreendedor já ajuda com isso. Às vezes tem necessidade de envolver um contador, dependendo da cidade, né, que vai auxiliar nessa questão de prefeitura e tudo mais, mas o processo é muito simples, tá? Documentação básico de pessoa física, abrir o CNPJ. Não, vou abrir uma empresa já sabendo que vou ter um faturamento maior, que não dá um enquadramento MEI, hoje ele é até 81 mil. Né, o faturamento 81 mil por ano. Por ano. Então é uma empresa bem pequena. Tá aí, né, em votação para aumentar para 140 mil, dá mais ou menos aí, atualmente, mais ou menos uns R$6.700 por mês, né? Pode ter um excedentezinho aí, né, dependendo do valor que você fatura, mas ainda assim, passou disso, já reenquadra. Simples Nacional, lucro presumido, né, que são os mais comuns. Nesses casos, aí já tem que ter um acompanhamento de um contador. O contador... Por exemplo, o cara quer montar uma empresa mas ele é obrigado a ter vários funcionários. Já é direto a partir do Simples. O Simples, ele tem alguns enquadramentos que é permitido, tá? A maioria, né? Mas você consegue. O Simples, a única diferença dele para os demais é que você faz um recolhimento único de tributo, que está tudo ali, um percentual em cima do faturamento. Mas pode ter funcionários, é tudo, né, extremamente legalizado, tudo certinho, tá? Procurou um contador, faz contrato social, abertura em órgãos específicos e não pode faltar um plano de negócio, né? Então... Exato, buscar um profissional que monte, porque antes de qualquer coisa de já sair investindo, é legal você ter a pesquisa de mercado, entender, saber quanto você vai precisar, quanto que você vai aplicar, quanto que você vai ter de retorno, qual que é o prazo, minimamente. O Gustavo perguntou como é que se faz para abrir e para fechar. Se eu quero fechar uma empresa, dizem que é mais complicado fechar do que abrir. É mais fechado. É mais complicado fechar do que abrir. Porque daí você tem que dar baixas, recolher todos os impostos. Se você tiver qualquer tipo de dívida aberta, você precisa quitar. Você tem que fazer baixa de CNPJ em prefeituras, em sistemas, em juntas comerciais. Então, é mais custoso. Sem contar daí os honorários, né, de, às vezes, advogado ou de contador que você paga. Mas é
importante não permanecer com empresas abertas se realmente já não estiver mais operando, porque isso daí vai incidindo taxas também e de longo prazo vira também um montante muito significativo. Então, não está dando certo, faz o encerramento que é custoso, mas pelo menos não dá problema no futuro. E nota fiscal, que é um negócio que é todo mundo, não vem você aí em casa falar que não. Quantas vezes o cliente fala assim, vou fazer sem nota? É bom, não é? É um acordo entre as partes, porque isso existe e muito. Existe muito. É complicado porque, assim, na verdade, se você está movimentando o seu dinheiro, a menos que não seja em espécie, qualquer movimentação que você faz hoje, na verdade, todo mundo, né, a Receita Banco tem Central acesso. sabe, Receita, Porém, existe sim empresas que não recolhem tudo, não emitem nota para tudo. Não é legal, porque você fica sujeito a qualquer momento a ter aí uma multa, a ter que pagar por diferenças, né? Um consumidor reclamar. Só que, por outro lado, o que acontece? As empresas fazem muito isso para poder pagar menos imposto, porque os impostos hoje são muito pesados no país. Independente de você ser simples, de você ser outra categoria, né? Com exceção do MEI, que é uma taxinha pequena única, você recolhe muito em cima do faturamento. Então, você vai acumulando ao longo de 12 meses e as alíquotas são aplicadas em cima disso. Então, você chega mesmo dentro do Simples, dependendo do montante do volume que você fatura e do seu segmento, você chega a recolher 30% em cima do faturamento. Aconteceram algumas mudanças na lei? Diminuiu os impostos, aumentou os impostos? Eles fizeram esses reenquadramentos em termos de fiscal, né? O Simples, ele veio para facilitar com uma taxa menor, então existe uma série de considerações a fazer, por exemplo, os últimos 12 meses, então se você fatura menos em algum momento ele equilibra, mas não existe nenhum tipo de redução na tributação, né? A tabela ela tende sempre a reajustar um pouquinho. Estaciona às vezes, mas não teve nenhuma redução, teve essa facilitação em termos mesmo de outros tipos de enquadramento fiscal, MEI e Simples. Perfeito. Tá vendo como é bom saber? Por abrir empresa, fechar empresa, o pessoal que muitas vezes fala, faz sem nota, faz não sei o quê, aí você tem uma movimentação, começa a chamar atenção, né? Com certeza. Eu acredito que uma pessoa como ela, que vai botar a empresa... não ter nota, né, atrapalha todo o andamento da... Atrapalha. E você sabe que, para quem eu faço a parte de consultoria de precificação, desde o início eu bato muito na tecla, independente de você já pagar impostos ou não, considere dentro da sua precificação. Porque uma hora que você tiver que pagar, você não precisa reajustar, você não precisa fazer um boom no seu preço. Pense já com uma empresa estruturada. E hoje é muito simples você abrir um CNPJ, e para quem realmente é microempreendedor, é muito bom, porque dentro ali do recolhimento que é feito mensalmente, tem a seguridade do INSS. Então, assim, nossa, mas pode ser que a gente não se aposente, que a gente não usufrua. Lógico, mas a gente tem ali no momento a seguridade. Se acontecer qualquer coisa, você está resguardado. Então tem muitos benefícios de ser legalizado e emitir nota. Esse negócio agora, por exemplo, o governo federal, o Bolsonaro, ele permitiu que pessoas tivessem empresas na garagem, né? Isso precisa ter uma legalização toda. A pessoa entra como MEI, precisa para fazer isso. Ideal, né, que seja... por conta do que a gente acabou de falar, de você ter alguma seguridade. Hoje a gente tem no Brasil um volume muito grande de empreendedores informais, que a gente fala, né? Que são sem CNPJs. Um volume grande mesmo. Porém, está sendo monitorado de qualquer maneira, né? Uma hora a conta chega. Agora, ter a empresa aberta, além de ter essa seguridade que eu mencionei, é bom porque você tem credibilidade em bancos, você tem possibilidade de ter capital de giro, fornecedores, né? Você consegue descontos, pagar com outros prazos, tem empresa que só vai te contratar se você emitir uma nota. Então, o ideal é sim que tenha, porque o MEI hoje ele abrange muitos segmentos, né? Cozinha, pintor, nossa, tem mais de 400 possibilidades de você se enquadrar dentro do microempreendedorismo. Luciana, você acha que é o momento de abrir uma empresa nesse país agora? Como é que você vê assim, a economia de agora, fazendo uma projeção para os próximos 12 meses? Eu sei que a gente está em ano de Copa do Mundo, nós estamos em 2022, né? Para você que está assistindo em 2023, mas nós estamos em 2022, é ano de eleição, ano de Copa do Mundo, complicado, né? Mas você acha que é o momento? O país está vivendo um bom momento? Você acha?
transitório, né? É um momento que, assim, esse próximo trimestre, que a gente vai ter quadrimestre, a gente tem uns 4 meses, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, aí 4 meses. Vai ser tudo muito aí sazonal, assim, né? Diferente do padrão. Sim. Mas você estar regularizado, você abrir um negócio, não depende só desse momento que a gente está passando. Depende de toda uma análise, de todo um estudo que precisa ser feito, né? Quando a gente faz uma análise de viabilidade, a gente não pensa só no hoje, a gente pensa de hoje para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, qual que é o meu retorno. Então, se você falar assim, é adequado abrir hoje, no momento atual, se você não tiver uma análise consolidada, espera, né? Para ver o que vai acontecer dessa mudança de tende e tudo mais. Agora, se você tem aí um plano definido, tem projeção, sabe que vai valer a pena daqui 5, daqui 10 anos, tem que começar. Você fala para cliente assim, não abre, não vai funcionar. Mesmo sabendo que você depois vai parar de ganhar, porque você ganha mensalmente. Sim. Ali para fazer a consultoria. Você fala? Falo não abre e falo fecha. Tem que ser, porque tem alguns casos, infelizmente, né? É melhor fechar logo. É melhor fechar. Eu passei, infelizmente, por um caso com uma amiga que ela perguntou, eu quero abrir. Ela falou, quero abrir. Falei, a viabilidade diz que não, porém você quer. Então, vamos fazer um plano reverso, vamos fazer o quanto você precisa, então, para se manter, né? Já que quer, então vamos fazer a conta de quanto você tem que para você não sair no prejuízo. Não deu certo. Nossa. Não deu certo. Tem que escutar. Não conseguiu. Mas você sabe que você fez essa pergunta para ela, né? Que está em época de abrir. Eu ia dizer que no Brasil nunca é época boa para abrir um negócio. Porque é complicado, né? Complicado. Não, mas é que assim, tem gente que já tem o planejamento, já conhece um pouco do mercado, aí ela fica na dúvida. Eu tô vendo muita gente, muitos empresários, desde o ramo imobiliário e tal, segurando dinheiro agora. Fala, Gustavo, vou esperar para investir, vou esperar porque eu não sei como é que vai ficar o país, né? Não sei. Quando envolve um investimento muito grande, é complicado, né? É a continha da rentabilidade que eu gosto de ensinar para todo mundo. O que vai compensar? Deixar meu dinheiro rendendo lá numa aplicação menor que seja ou aplicar no meu negócio? Se eu não tiver uma rentabilidade igual, então deixa lá. Vai dar muito mais menos dor de cabeça problemas, entendeu? Não tem que lidar com pessoas, que é difícil. Então, deixa lá. Agora, é um cenário muito bom, manda ver. Então, vamos falar de alguém que conhece muito cenário bom, que é uma empreendedora, empresária aqui, cara, do Brasil, né? Não vamos falar nem só da região aqui. Regina Carvajal, é isso? É exato. Mandou uma pergunta. Fala aí. Oi, Lu, tudo bem? Quero te fazer uma pergunta. Você sabe, 28 anos de mercado na parte de comércio, e o que mais pegava a gente era a parte de precificação. Aonde? Onde a concorrência vinha e derrubava o preço. E você sabe que muitas vezes, e na grande maioria delas, um dos problemas do preço é a qualidade. Eu nunca abri mão da minha qualidade. E por isso eu não mexia no preço. Eu tô certa ou tô errada? O que você acha? Oi, Rê, obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Mais uma vez, né, precificação. Nós começamos falando disso, que tudo virava e mexia, caía na precificação, e é isso mesmo. Acho que tá todo mundo preocupado com isso, né? Todo mundo se preocupa com a parte de preço, que reflete direto no bolso, não tem como, né? E ela tocou num aspecto bem bacana, que realmente é a questão da qualidade. Hoje nós temos aí, né, se você pegar o mercado em geral, as pessoas brigam muito por preço e acaba impactando diretamente na questão de produto, para que você consiga reduzir muitas vezes o custo, você precisa ir para produtos inferiores e tudo mais. Eu costumo dizer assim, que qualidade é uma obrigação, qualidade não é um diferencial, né? Todo mundo fala assim, o meu diferencial é a qualidade dos meus produtos. Não. É sua obrigação oferecer um produto de qualidade, né? Seu diferencial pode ser um atendimento, seu diferencial pode ser uma forma diferente de entrega, uma forma diferente de embalar, de personalizar, mas no mínimo qualidade ele precisa ter. E a gente não pode apegar o nosso preço a isso. Não tem como simplesmente eu olhar para o produto do lado, sabendo que ele é um produto inferior e falar assim, não, eu vou reduzir o preço do meu para ser compatível. Primeiro porque a gente não sabe o que o concorrente ali está gastando, tem de custo, tem de despesa. A gente não pode equiparar o nosso preço pela base do outro, sem ter o conhecimento. Então, a qualidade ela é indiscutível, não é
fator de validação para preço, não. Se o seu produto tem qualidade, se o seu produto tem realmente, né, todos os diferenciais que o mercado busca, não tem que baixar preço para competir. Deixa que todo mundo tem seu público. Às vezes a empresa faz tipo assim, ó, esse aqui é meu primeiro, é o meu Prime, é o meu... Isso. E esse aqui é o meu segundo preço, o meu primeiro preço, que é lá embaixo, que eu vou brigar com esse aqui. Então daí, já que ele quer fazer o mínimo aceitável, vamos dizer assim, ele faz um para bater o preço. Exato. E o outro... É linhas, né? As linhas. A gente vê os carros, um brigando com o outro aí, se você for ver, cada um tem a sua particularidade, você tem as linhas para poder competir. Tem muito isso em imóvel planejado. Para toda esquina ela tem a sua segunda linha, a seu mar tinha a sua segunda linha. Não é isso? Eles brigam lá em cima, mas eles têm como atender. As próprias redes, né, que a gente trabalha, que a gente fala Carrefour, eles têm a Rede Dia, né? Isso. Todo mundo tem as suas redes ali que tem os preços. Muitas vezes os mesmos produtos. Reembalados, que tem ali o preço diferencial. Aí um vira mais popular e o outro vira mais elitizado. Né? Exato, Então, a precificação, ela é difícil. Eu falo para as pessoas, não é porque eu apresento ela como fácil que ela é, de fato, né, algo simples de se fazer. Ela tem que ser vista com respeito mesmo, porque a precificação, ela é muito estratégica, ela precisa de muita análise. Qual foi a maior saia justa, a maior dificuldade que você já teve, assim, que realmente mexeu no teu emocional? Porque, assim... eu estudo, Chuca é hipnólogo, assim, muito tempo como apresentador, estudo PNL, todos os sentidos, né, rapport, eu faço, a hora que você sentou aqui eu já estou analisando. Acho demais isso. E aí, o que realmente mexeu com você, assim, algum caso que você falou assim, não, eu saí disso tudo, eu cheguei lá, precisei chorar em casa? Conta aí. A parte mesmo de mexer com a mente de quem não está disposto a mudar, né? Sim. Eu já ouvi de donos de empresa que não estavam dispostos, que faziam melhor, né? Falando assim, não, eu faço, sabe? Você mostrar que está errado, você fazer a conta e mostrar que está tendo prejuízo e ainda assim falar assim, não, daqui que eu volto a fazer. Eu estou fazendo isso há 60 anos. Eu faço isso, a minha empresa chegou aonde está por conta disso que eu fiz, eu não vou mudar porque você está dizendo que precisa mudar. Não, é verdade, Lu. E eu já escutei. O cara não quer mudar e acaba inferiorizando a pessoa. Mas eu já escutei isso. O cara fala assim, não vou anunciar não. Sabe por quê? Porque eu comecei lá atrás, meu avô começou, meu pai... E assim, meu amigo, nós temos 70 anos de tradição. Eu falei, mas há 70 anos atrás você tinha 2 concorrentes, agora você tem 180. Como é que você faz agora para brigar? A história é outra. Mudou o mercado. E é difícil falar isso, né? É difícil, Não é confortável para quem tá de fora chegar e falar assim, olha, você precisa melhorar. Porque eu não aponto erros, eu aponto melhorias, né? Mas ainda assim tem pessoas que não aceitam, né? Acham que estão 100% corretas, quer que você... Te contrata, mas não quer que você mude o que ela fazia. Então, para você falar o que ela quer ouvir, na verdade. Exato, E nem sempre o que ela quer ouvir é o que eu posso falar. Entendi. Infelizmente. E quando você seleciona para contratar, não te dói assim, deixar as outras pessoas de lado? Assim, pelo menos a que mais precisa. Nossa, eu sou muito pessoa, então assim, eu sofro bastante. Processo seletivo para mim, assim, é uma coisa que, em último caso, que eu realmente gosto de fazer, porque eu me apego nesses aspectos. Porque eu tenho 3 filhos, tenho 2 cachorros, preciso... Deve ser dolorido, né? Você doloroso você escolher. É doloroso. Mas eu sempre procuro dar uma oportunidade de alguma outra forma, né? Seja uma orientação, olha, se aperfeiçoou aqui, olha, vai buscar ajuda ali. Isso é bacana. Tento ajudar de alguma maneira, né? Mas é difícil, porque... Lembra do CPF, CNPJ? Todo lugar que a gente vai, a gente tem o lado pessoa ali. Tem momentos em que o cliente senta na mesa e começa a falar de família, ele deixou de ser uma empresa, ele passou a ser uma pessoa com você ali. Então, a gente precisa saber equilibrar isso. É brabo. Não dá para separar. Queria te agradecer. Você deu um show aqui. Obrigado. Nossa. Uma aula. Acho que o empresário muitas vezes precisa de uma orientação. A gente precisa ter conhecido ela em 5 anos atrás. 5 anos atrás, tinha salvado a loja lá. Mas a gente é de televisão. Nós nascemos para fazer essa porra aqui, viu? É verdade.
E vamos morrer fazendo televisão, não tem jeito. Não tem jeito, a gente já tentou várias vezes fugir, né, velho? Fala, não, cara, daqui a pouco vem um convite, vem um negócio, não tem como. Não, por exemplo, Adianta, hoje... o universo atrai, né? Hoje eu mexo com música junto com o Márcio Oliver, faço hipnose junto com o Annie Toller, mas isso aqui é o carro-chefe, então não tem jeito. É o bichinho da TV que picou a gente. Então, e aí, seja no YouTube, seja na televisão, a gente está analisando 2 propostas, inclusive daqui a pouco eu conto as novidades aqui para vocês. 2 emissoras aí brigando bravamente. Mas vamos ver, porque assim, cara, a hora que eu não procuro, toca a porra do telefone. E o cara fala, não é assim. Aí o cara fala, ô Gustavo, porra, vocês são bons no que fazem, vamos fazer. Aí eu falando, não, eu já tô no ramo imobiliário, eu montei uma imobiliária mesmo. Tô montando, eu tô fazendo, o Chuca tá lá tocando as músicas dele. Mas a gente não fechou ainda, porque o Gustavo falou que quer um camarim só pra ele, 50 toalhas brancas. 50 toalhas, Roberto. Vou fazer que nem o Roberto Carlos. Fechar ainda. O negócio azul, caralho. O único impasse. O único impasse. Antes da Luciana passar os contatos para que vocês a contratem, uma grande profissional aqui, renomada. Eu quero falar dos nossos patrocinadores, quero falar da Prime Conveniência. Cara, éramos seis, lembra da novela? Éramos seis? A gente começou... Éramos 6. Eles estão com 9 unidades agora na cidade de Sorocaba e vão expandir para todo o estado de São Paulo. Eles nasceram aqui, o DNA é de Sorocaba, mas para todo o estado de São Paulo. Por quê? Porque no posto de gasolina, às vezes você está ali e você fala assim, puxa, eu preciso de uma conveniência. Os caras às vezes fazem cada conveniência com mau gosto, com não sei o que você tem até nojo de entrar. Ali não, é Prime Conveniência, é o nome. E faz jus ao nome, porque tem todo o atendimento, cafezinho de primeira, cappuccino. Cara, você pode levar um empresário top lá. Tô falando porque eu já assinei contrato grande lá. As mesinhas todas confortáveis. A moça vem te atender na mesa. Outro nível. Outro nível. E outra coisa, happy hour. Quando você tá pau da vida, tá cansado, não sei o quê, você vai lá, senta com os amigos lá, toma uma gelada. Eu não bebo, mas eu tomo suco lá, tomo Danone. Mas o pessoal vai lá, se diverte. Ri porque é um ambiente familiar e muito bacana. Prime Conveniência. E depois que eles começaram a anunciar com a gente também, popularizou de mais. 6 para 9, tá bom não? 3 unidades aí. Ô, Cássio, um grande abraço. Então você aí que quer anunciar com a gente, pode anunciar Pode também. que aumenta o negócio. Aí vamos falar também de... Tradição urbana. Né? Tradição urbana. Alta gastronomia por um preço que você pode pagar. Que lugar espetacular para você levar a tua esposa. É um ambiente familiar, viu? Casalzinho lá, esquema. Tô falando pra você tá querendo sair com aquela moça, você já tá sem lábios, você já não aguenta mais falar, você leva ela lá. Gente, aí vai ter o Márcio Oliver cantando Roupa Nova pra você, Bidiz, o caramba. Aí, você só chega e encosta no Márcio Oliver, que é o cantor lá. Não, culinária espetacular. Aí você fala assim, toca aquela lá que vai amolecer a moça. E aí você pede pro chefe Zezinho trazer se ela gostar de carne, mignon exótico, que é o prato principal, carro-chefe. É uma obra de arte da gastronomia. É verdade. Vai lá. Relacionamento de 22 Ana Monteiro anos. de Carvalho. 75. Santa Rosália. Relacionamento de 22 anos, movido à tradição urbana. Aí, ó! Zezinho! Tá vendo aí, ó? Vê se tá 22 anos, meu amigo. Não é 22 dias, não. 22 anos firme. Aí você vai lá todo sábado, tá aquele rapaz ali, Márcio Oliver, tocando. Sexta e sábado agora. Sexta e sábado. E aí, eu quero falar também do Hotel Gandini, cara. Que lugar especial na cidade de Itu. Você que não conhece, cara, você tá pensando em se hospedar num lugar pra você ficar numa boa, classe A, comida nível A, cara, os quartos, pelo amor de Deus, cara. É quarto pra você fazer a tua lua de mel. Aí tem uma jacuzzi, nota 1000, uma piscininha, cara, tudo preparado para você com carinho. Fora a hora que você entra, Chuca, você já fica impressionado, com bom gosto. Sim. E para fazer eventos aí de 100, 200 pessoas, faça lá para você ver. Depois você me agradece, bom preço. Hotel Gandini fica em Itu. E fica na cidade, viu, Chuca? Não fica afastado não, fica na cidade de Itu, que é uma cidade turística. Temos mais para falar? As camisetas maravilhosas. Aqui eu vou virar o Superman, caralho. Cadê aqui, ó? Olha aqui, ó. Chutes. Você quer fazer uniforme de verdade, de qualidade? Estou falando porque a gente faz palestra com essa camiseta. A gente tem 3, né? 3 cada um. Então o tempo todo a gente está usando. Quando a gente vai palestrar, a gente vai apresentar. Pergunta se fica cheio de bolinha. Não. Por quê? Porque eles prezam por qualidade. Chutes fica
em Capela do Alto, Capela a do metrópole espetacular, mas está entregando Terra da nossa toda amiga, a região. Da doutora Angélica. Doutora é. Angélica, uma grande dentista. Um beijo no seu coração. Sorrix, você está precisando fazer uma geral aí nesses dentes, porque o sorriso é tudo. Você tá ligado, né? Tem gente que tem vergonha de falar em público por causa dos dentes. E aí você vai na Sorrix lá, vai falar com o Dr. Tiago, ele vai dar um tratamento especial aí na sua boca. E para quem quer segurança? Segurança Alves, Grupo Alves Segurança. Pô, legal, você virou Lombardi e eu Silvio. Porra do caramba. Grupo Alves é o seguinte, meu amigo, você que tem construtor aí, você é um pequeno construtor, é uma construtora gigante, o que você precisa? Zeladoria, portaria 24 horas, você precisa desse monitoramento. E aí você contrata o Grupo Alves. Você vai ver gente especializada fazendo serviço. Não é o cara que está fazendo boca, vou fazer aqui um... Não é isso. Especializado, fica ronda, você fica seguro, os moradores ficam seguros na tua obra, ninguém vai roubar nada porque o pessoal fica monitorando a sua obra. Grupo Alves. Tá, Gustavo, mas agora eu quero falar sobre Pizzaria Ramal 10, porque eu amo pizza e para mim é uma das melhores pizzas de Sorocaba. Ramal 10, fica ali em Santa Rosália, Rua Aparecida 1361. Olha, são mais de 80 sabores de pizza, entre salgadas e doce. E você que gosta de pizza doce, vem uma pizza com bola de sorvete em cima, que é uma loucura. Então, Pizzaria Ramal 10, aqui em Sorocaba. Mas, desculpa, mas você que é o homem dos merchans, Gustavo. Eu sou o cara do merchan, meu amigo. O resto eu não sei fazer, mas... Temos mais? Não. Cara, que a minha memória lembre. Mas é isso. Redes sociais, vai pro pessoal te procurar, por favor. Redes sociais, @otimizando negócios em todas as redes. Lá vai ter link para WhatsApp, link para os produtos, né? Cursos, ferramentas de gestão para contato direto. Equipe sempre disponível aí para atender, para ajudar, orientações em geral. Conta sempre com a Otimizando Negócios. Hoje eu dei uma olhada no seu Facebook lá. Ah, é? Fui dar uma olhada. Cerramos. Legal. É isso, meu amigo. É isso, meu amigo. Vamos pra próxima. Tem mais gente. Cara, tem gente bacana pra vir aí. Depois eu vou contar. Depois eu vou contar pro pessoal aí. Gente, muito obrigado. Olha, foi mega esclarecedor. Eu acho que quem tá em casa gostou muito, porque são muitas dúvidas que dúvidas normalmente comuns, a né? gente tem, exatamente. Gustavo, vamos montar a loja de novo. Vamos começar do zero, com o plano de negócio. Acho que eu vou montar uma loja de docinho, que é mais Docinho. fácil. Você vê, ela ensinou aí. Olha, se você gostou da entrevista, assina o canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma das entrevistas. E tem muitas no canal e você vai gostar porque é muitos assuntos diferentes, muitas coisas diferentes, tá bom? E o do Márcio Oliver tá bombando. Assista a entrevista do Márcio Oliver, o cara canta muito. Uma viagem musical. Isso aí. Tchau, até o próximo Tchau. Quiz Podcast. Valeu.